Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas a mais uma live. Gente, hoje eu tenho companhia aqui na minha live. O pacotinho Peter está aqui do meu lado. Então, gente, vamos fazer umas orações para ele colaborar com a live? Acho que vai dar tudo certo, né? Como vocês estão? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Live tão esperada, isso mesmo. Aqui é bom dia. Vamos esperar o meu convidado chegar. Hoje não é uma mulher, hoje é um homem. É o Dr. Felipe que vai estar conosco aqui nessa live. Eu estou muito feliz de poder trazer ele aqui, gente. Eu sei que vocês adoram ele, né? Ele é muito engraçado, né? Então, ele vai estar aqui com a gente falando sobre o método Billings, né? Método de ovulação Billings, que vocês tanto pedem, tanto me perguntam. Então, essa, gente, já é a sexta live da nossa semana. Tá quase chegando ao fim, né? Ai, que pena, porque tá sendo bom demais. A gente já firmou aqui, né, um horário pra gente todas as noites aí pra vocês, às 21 horas, a gente tá juntinho, então tá sendo muito bom. Essa é a sexta live, amanhã tem a última, tá? Ai, João Pedro, meu amor, obrigada, tá? Beijo pro João Pedro. Já assistiram todas? Ah, que bom, fico feliz, fico feliz. Porque, sabe, gente, essa live de hoje, esse tema de hoje sobre o método Billings, assim, sempre vem alguém perguntar pra mim, Cássia, e eu posso usar o método Billings nessa situação e na outra situação? Então, é preciso entender, né? A gente vai deixar claro algumas coisas, assim, que a igreja possui princípios, né? Que vocês precisam aprendê-los para poder discernir, né? Cada família poder discernir sozinho como que vai fazer. Gente, os vídeos não sumiram, estão lá no meu Telegram, tá? Estão lá no meu Telegram. Só você entrar lá no meu grupo e vão ficar lá, tá? Vão ficar para as pessoas que estão realmente interessadas nos desafios, tá bom? Não tá achando no Telegram? A gente vai conferir isso aí, tá? A gente vai conferir isso aí. Ó, o Dr. Felipe chegou. Deixa eu chamá-lo aqui, pra gente não perder tempo. Aproveitar enquanto o neném está tranquilo. Colabora, hein, neném? Olá, boa noite! Olá, boa noite, Cássia. Tudo bem? Tudo bem? E por aí, como você está? Vou bem também, graças a Deus. Tentando enquadrar aqui essa câmera, que eu estou usando um tripé diferente hoje, estou meio perdido. Calma aí que eu acho que eu já vou tentar me achar aqui. Acho que foi. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Seja muito bem-vindo, Dr. Felipe. Que alegria ter você aqui. As minhas seguidoras são apaixonadas por você. Tá todo alvoroçado. Ah, quem tá aqui? Quem vai vir aqui? Seja Que muito bom, bem-vindo. agradeço muito a oportunidade, né? E, bom, fico muito feliz sempre de chegar a todos esses ambientes que são compostos aí quase que majoritariamente por mulheres, né? Eu acabo me infiltrando aqui e pedindo permissão para conversar sobre alguns assuntos que são importantes aí para o universo feminino. Né? E hoje não é diferente. Estar conversando com mulheres é sempre muito bom, e até para a gente se desfazer um pouco daquele papinho de que esse não é meu lugar de fala, isso é uma grande palhaçada, né? Em que a gente está constantemente dialogando com pessoas de ambos os sexos e conversando sobre coisas que dizem respeito à vida, né? A vida humana, não necessariamente aquilo que é do homem, aquilo que é da mulher, mas a gente tem sim a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Então esse discursinho do se colocar no, não ter lugar de fala não faz sentido no mundo dos pensantes, né? Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com todas vocês. Perfeito, já chegou mandando muito bem, isso mesmo. Quando a gente quer ajudar o próximo, a gente não tá pensando, né? Se é homem, se é mulher, se é azul, se é vermelho. Nós estamos dispostos mesmo a fazer bem pela outra pessoa. Doutor Felipe, por favor, se apresente um pouquinho, porque talvez, né, ainda há algumas mulheres que não conhecem. Sim.
Bom, para quem não me conhece, eu sou Felipe, eu sou ginecologista, obstetra, sou também católico e comecei essa trajetória aqui no Instagram há algum tempinho, um pouco mais, quase 2 anos talvez. Eu perdi um pouco as contas, na verdade, depois de um tempo eu parei de contar. E nesse tempo a gente tem tentado lá na página, eu e a minha equipe, né? Obviamente, que eu não trabalho nisso sozinho, mas a nossa equipe tem tentado mostrar para as mulheres o quanto elas podem olhar para si mesmas de uma maneira um pouco diferente, né? O quanto podem viver essa feminilidade de uma maneira diferente. E tanto que eu sempre falo, né, que lá na página a gente permite que a mulher tenha um olhar sobre a sua saúde, sobre uma nova perspectiva, não só do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista do seu comportamento, né, dos aspectos psicológicos, enfim, buscando uma saúde de corpo e de alma. Tem sido um ambiente muito democrático, tem muita gente que propriamente não é católica, mas se sente de alguma forma atraído por esses valores que são colocados lá. E aos poucos a gente vai mostrando e desfazendo preconceitos, quebrando alguns verdadeiros tabus, né? Não aqueles que a mídia fala, mas outros tabus e outros preconceitos, dos quais não se fala muito, e empoderando verdadeiramente essas mulheres, impulsionando essas mulheres a se conhecerem cada vez mais, a serem verdadeiramente donas de si mesmas e não servirem o projeto de uma sociedade, o projeto de um grupo político, enfim. Mulheres que estão se libertando cada vez mais e de quebra, né, expandindo isso para os seus relacionamentos, para a sua vida conjugal, para os seus namoros, noivado. Então tem muita gente fazendo esse movimento de trazer homens para a página. Antigamente nós éramos ali, nós não, né? Que eu não posso me incluir ali, mas eram basicamente ali 100% de mulheres. Hoje em dia nós estamos quase que esbarrando ali em 10% de homens. Então isso já mostra um movimento muito legal de homens sendo cada vez mais despertados também para essa importância da contemplação do feminino, para entenderem o sentido da sua vida também. Sabe que aqui também são quase 10% de homens, né? Aos pouquinhos eles Sim. estão chegando, né? As mulheres estão apresentando, trazendo, e falam, Uhum. nossa, aprende aqui comigo, me dá um apoio, né? E eu vejo as mulheres marcando os maridos nos posts, falam, olha isso aqui que está acontecendo, tá? E que bom, né, doutor Felipe, que Sim. existe lá o seu cantinho para cuidar dessa mulherada, porque elas têm sede, têm necessidade, né? De quando fala, eu quero aprender sobre o meu corpo, para quem eu posso recorrer, quem pode me ajudar, né? Então, agora já há um lugar onde elas podem se encontrar, né? E hoje Graças nós a vamos falar Deus. sobre o MOB, né? O famoso Uhum. método de ovulação Billings, porque sempre, eu posso dizer que em todos os blocos de perguntas há alguém com dúvida em relação a isso, né? Como Uhum. que eu faço? Eu posso, eu não posso? E eu fiquei pensando, eu vou chamar o Dr. Felipe porque ele estava falando sobre a sexualidade, ele fez assim uma série muito boa, ele vai poder ajudar a gente, né? Uhum. Então, eu vejo também assim que a sexualidade, quando ela tá presa, né, presa ao medo de ter mais filhos ou ao egoísmo, não, eu não quero mais porque já tá bom assim mesmo. A mulher ela se sente muito usada de verdade, né? Nossa, meu marido ele só quer me usar, né? E eu já não sei mais o que eu faço. Eu queria receber os filhos e não posso. E assim, a gente vê uma tristeza muito grande para o que deveria ser o ato, o ápice do relacionamento conjugal, né? A entrega total do homem e da mulher, ele se torna ah, um uso um do outro, né? Ambos estão se utilizando ali. Então, eu queria começar, doutor Felipe, perguntando assim, quando nós, né, já precisamos realmente espaçar uma gestação, que tem essa questão, né? Eu posso, eu não posso. Eu queria levantar assim, primeiro, que existe alguns princípios, né? Se não existe uma regra, fala, olha, mulher, essa pode, você não pode, essa pode, você não pode, essa vai para a lista de cá e essa para a lista de lá. Porque nós temos princípios na igreja que nos permite discernir, cada casal precisa discernir qual que é a situação em que ele vive, né? Temos alguns extremos, assim, não. Então, se eu posso esperar alguns meses, né? Existe alguma regra, assim, doutor Felipe, assim, da mulher saudável, quero falar da mulher saudável, né? Que ela teve um filho dela, tá amamentando.
Tem alguma regra para falar, olha, agora você pode ter o seu filho, não você tem que esperar um pouco mais porque você pode ter um risco no parto? Existe alguma coisa assim? É. Esse é sempre um assunto muito delicado, né? É até meio é pesado que a gente comece logo por essa pergunta, mas é bom. É bom porque a gente já consegue exorcizar alguns fantasmas que vivem aí na rotina da vida conjugal das pessoas. A gente fala muito sobre essa vida conjugal, como essa vivência da sexualidade, do ato sexual em si, como essa última instância desse amor, do que seria essa entrega total, né, absoluta, essa união de duas pessoas que se tornam uma só carne. A gente fala muito isso, essa entrega total, essa entrega total, essa entrega total. O que significa isso de fato? Essa entrega total é, de fato, uma entrega sem ressalvas. E, em outras palavras, isso significa arcar com todas as consequências daquela atitude. Isso só acontece no campo da confiança, no campo da cumplicidade, no campo da fidelidade, né? E no campo desse amor desinteressado. O que é esse amor desinteressado? Não é o amor desinteressado no sentido do amor que não tem interesses, mas o amor que não busca os seus próprios interesses, né? Uhum. Isso é o egoísmo, né? Então, a nossa vida conjugal, assim como a nossa vida pessoal, e ali nada mais, a vida conjugal nada mais é do que duas pessoas vivendo como uma, então tudo que acontece no campo individual vai acontecer no campo do casal, ali são duas pessoas brigando contra os seus instintos mais egoístas, contra as suas vaidades, isso acontece cotidianamente, em vários aspectos. Quando a gente pega tarefas simples do casal, né, sobre a organização da casa, sobre as questões financeiras, sobre a organização, sobre os cuidados com os filhos, existem ali tarefas que são evidentemente divididas do casal, mas que eventualmente poderão ser feitas um pelo outro quando a gente identifica que ali do outro lado está alguém que precisa de ajuda. Isso Isso. é o tipo de coisa que quem busca apenas os próprios interesses será incapaz de dar esse passo, de fazer alguma coisa pelo outro, entendendo que naquele momento você pode ajudar e o outro não fez, não porque não quis, mas porque não teve como fazer. Então, na grande maioria das vezes, o nosso casamento será uma briga de vaidade, mas não contra a vaidade do outro, mas contra a nossa própria vaidade, os nossos próprios instintos egoístas. Nós temos muito hábito na nossa vida conjugal, quando a gente senta dentro da nossa casa para conversar sobre o nosso relacionamento, apontar, apontar e apontar. E a gente tem que começar cada vez mais a se perceber, a perceber qual é a parte daquele problema que nos cabe. Nesse ponto de que a gente olha cada vez mais para dentro de si e assume cada vez mais as responsabilidades das nossas atitudes, é que a gente tem que começar a ter esse olhar mais claro sobre aquilo que está, de alguma forma, maculando a nossa vida conjugal e nos afastando um do outro. Quando existe esse afastamento natural, ali se perde a confiança, né? Ali se perde essa cumplicidade e você passa a se sentir mais inseguro. Porque dentro dessa realidade da vida conjugal, em que dois se tornam um, para que a coisa aconteça e todo mundo se sinta bem e confiante, nós precisamos viver esse mistério de ser uma só carne. E isso é um exercício que se constrói nesse campo material e no campo espiritual. Essa união, né, afetiva, emocional que o sexo traz é uma etapa, mas ele também transcende para uma união espiritual. Essa união espiritual acontece nesse campo do sobrenatural, de duas pessoas que se tornam uma, né? Então, essas duas realidades, elas são indissociáveis. E é por isso que dentro da relação, a gente não pode, né, separar igualmente esse aspecto da vida conjugal, que é de uma união que se torna fecunda. Fecunda em vários sentidos, tanto no sentido também material, corpóreo, dessa fertilidade que gera uma vida nova, mas também dessa fertilidade espiritual, que engrandece os dois, né? Que faz aquelas duas pessoas, pessoas novas a cada dia. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa vida conjugal e os aspectos da sexualidade, o ato sexual em si, dessa maneira mais ampla, entende que essa união, ela pressupõe todo esse pano de fundo que eu falei, e ela não pode se fechar para essa fertilidade corpórea e essa fertilidade espiritual,
a gente entende que ali deve haver um fluxo natural de uma união que procria, né? Tanto em cada um de nós, a cada vez que nós estabelecemos essa união, nós saímos engrandecidos desse relacionamento, como também uma nova vida é gerada, fisicamente falando, ali também algo aumenta, né? Dentro da vida, daquela vida familiar. E aí, quando a gente olha para essa realidade do ter mais filhos, a gente também tem que olhar para essas duas realidades, né? O ter mais filhos impõe duas responsabilidades grandes, no campo espiritual e no campo material. Uma responsabilidade material que é o cuidar, o dar o sustento, o alimentar, o educar, né? O vestir. Mas a gente também tem uma realidade espiritual de criação desses filhos, né? Que é aquele preparar para o céu, que é o amar, que é o vencer também todo esse egoísmo, toda essa vaidade, e é se doar, renunciar pelo outro. Toda vez que a gente esbarra nisso, a gente vai esbarrar no nosso egoísmo e na nossa vaidade. Do campo material, é muito fácil a gente dizer quando um casal pode ou não pode ter outros filhos. E eu não sou louco de chegar aqui para as pessoas e dizer que é muito fácil, que a gente não tem que se preocupar com a quantidade de filhos que a gente vai ter, porque o filho vem com pão debaixo do braço. Essa história, a gente tem que tratar esse ditado com muito cuidado. Porque pode ser que aquelas pessoas que são incansáveis no seu trabalho, que são empreendedoras, que são extremamente autônomas e que conseguem, né, de fato, trabalhar cada vez mais e ter uma renda cada vez maior, essas pessoas, obviamente, elas conseguirão expandir a sua renda e cada vez que engravidarem, elas podem se encher novamente de um ânimo e ter mais proventos para cuidar de cada filho. Mas a grande verdade é que, para essas questões, já está tudo muito bem delimitado. Né? E é nesse sentido que a gente tem que assumir uma paternidade responsável, tirando essas condições que você mesmo já tirou de começo, que são as questões de saúde, óbvio. Que essas são mais evidentes ainda. Né? Se um casal não tem saúde suficiente para cuidar de um outro filho, isso é um motivo justo para se adiar. Se o parto representa um risco de morte iminente para aquela mãe, que conscientemente vai se expor a um risco se engravidar novamente, isso pode ser um motivo justo para espaçar a gestação. Né? Isso tudo tem que ser conversado com uma boa direção espiritual, porque cada caso é um caso, mas essas questões de saúde, elas também são muito evidentes. Agora, se na questão financeira tudo é muito evidente, na questão de saúde tudo é muito evidente, qual é a parte que fica obscura e que faz as pessoas ficarem tão apreensivas em querer achar uma verdade? É nessa realidade espiritual dessa abertura à vida. No sentido de que, para que um filho chegue, você tem que morrer um pouco. Você precisa abdicar um pouco de si. Você será um pouco menos de si e mais para o outro, que também é a realidade própria da vida conjugal. Então, quando um casal é muito resistente a ter filhos, isso é um sinal de alerta. Isso independe de 1, 2, 3, 4 ou 10. Né? Uma vida conjugal de casais que são totalmente avessos à ideia da possibilidade de ter um filho, provavelmente essa vida conjugal em si ela já não é trabalhada muito na fidelidade, na cumplicidade e nessa fertilidade emocional e espiritual. Por quê? É bem provável que na vida desse casal exista ali uma verdadeira obsessão por ter tudo sob controle. E esse ter tudo sob controle ele é tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista afetivo. Porque não o filho, além de ser um gasto, óbvio, a gente não pode negar isso, ele também representa uma divisão de tempo, ele também representa um abdicar de certos sonhos, ele muitas vezes representa um abdicar de uma viagem dos sonhos, de um restaurante. Eu já recebi casais no meu consultório que falam que vivem um verdadeiro conflito dentro do relacionamento, e a mulher sozinha coloca isso muitas vezes para mim, porque quer muito ter mais filhos, mas não consegue lidar com o fato de que o homem se preocupa tanto com as questões financeiras e que começa a colocar na frente da questão da própria paternidade o que ele vai ter de oferecer financeiramente a esses filhos. Então, o poder oferecer algo financeiramente falando fala mais do que o poder ser algo. Né? Uhum. Então, quando a gente olha para esse milagre da vida, essa beleza de ter um filho, de ver ali um pouco de si e de deixar esse legado espiritual para a humanidade, e você não consegue confrontar isso
impede da devida desigualdade com as preocupações materiais, é porque muita coisa se perdeu nesse cultivo dos valores e do que realmente importa. E é aí, nesse espaço obscuro do nosso coração, da gente ter desaprendido o que realmente importa na vida, que a gente começa a criar os motivos para não ter filhos. E o grande problema é que não existe um manual do catolicismo correto sobre número de filhos e posturas adequadas na vida conjugal. Nem haverá, porque se nem eu, nem você conseguimos entrar na realidade de cada uma dessas famílias para entender qual é o limite financeiro, ou espiritual, psicológico, biológico, para que essas famílias não tenham mais filhos, que dirá o Papa, que está lá no Vaticano, e que não conhece a realidade de todas as famílias. Que dirá o bispo que está lá na sua diocese e não conhece a realidade de todas as famílias. O que eles conhecem é o coração do homem, que é o mesmo e varia nas suas circunstâncias, mas que nas suas vaidades, no seu egoísmo, no seu orgulho, eles são sempre iguais. Eles se manifestam de maneiras diferentes em cada uma das casas, mas o sentimento que motiva essa falta de renúncia é sempre o mesmo. É esse medo de viver uma vida entregue ao outro. E querer viver sempre uma vida entregue só a si mesmo. Como esses casais vão conseguir discernir quando é o momento de ter um novo filho? Eu jamais poderei dizer o que é um motivo justo ou o que não é, porque ele não existe. Isso é uma verdadeira ilusão de achar, porque muitas dessas pessoas que perguntam para mim e para você na página se o motivo delas é justo ou não, elas não entendem que a gente jamais poderá dar essa resposta, porque eu não conheço o coração dessas pessoas. Mas elas sabem. E na grande maioria das vezes, quando esses casais começam a disparar nas caixinhas de pergunta qual é o motivo justo para ter filho ou não, eles já sabem que não é um motivo justo e eles esperam fortemente que alguém responda que é um motivo justo para que eles possam se consolar com aquilo. Porque se eles estivessem firmes nessa consciência de que o motivo é justo, eles não precisariam perguntar para ninguém. Quem sou eu? Quem é a Cássia para dizer sobre a realidade das pessoas, quando que elas têm que ter filho ou não? Eu jamais poderia dizer isso. O que eu posso dizer é que se nós não exercitarmos a renúncia, a caridade, o jejum, a oração e a esmola nas pequenas coisas, isso não vai acontecer na nossa vida conjugal. E ela será espiritualmente pobre e, consequentemente, materialmente pobre. Então, se você é incapaz de abdicar de uma função, de abdicar da sua posição de conforto para renunciar de alguma forma e prestar um serviço à sua esposa, ao seu esposo, nas pequenas coisas, você será incapaz de conceber a sua vida com uma nova pessoa totalmente dependente de você e que não te dará nada em troca, a não ser um sorriso, um papai, uma mamãe, um abraço, né? Porque a gente espera muito dos filhos hoje em dia. Que eles construam carreira, que eles sejam independentes, que eles tenham sucesso. Quando, na verdade, as nossas expectativas em relação aos nossos filhos, elas precisam ser um pouquinho menores agora. Isso tudo são expectativas materiais, que eles vão conquistar por si só. A gente tem que começar a se preocupar com aquilo que os filhos poderão fazer, que depende totalmente daquilo que nós temos a oferecer. Que é educação, é amor, é carinho, é cuidado. E isso não precisa de muito dinheiro para ser feito. A gente não precisa levar os nossos filhos para viajar na Disney todo ano. Eu fui viajar para a Disney com 29 anos. Com 26, sei lá. E fui eu que paguei a minha viagem. Eu que levei a minha irmã. Então, a minha família em nenhum momento foi mais infeliz por causa disso. Porque tinha vários que viajavam, vários colegas que viajavam o tempo inteiro, que tinham roupa do ano, roupa de moda, motinho para ficar desfilando e ostentando. E eu nunca tive esses luxos. Não posso dizer que minha vida foi difícil, não tenho aqui uma história de grande superação para dizer para vocês. Minha vida era uma vida normal de uma família de classe média que lutava para chegar equilibrado nas contas no final do mês e que não tinha grandes luxos e grandes vaidades. Então a nossa vida era saber abdicar. O cobertor não era tão grande, para cobrir de um lado tinha que descobrir do outro. Então a gente vivia ali e não tinha grandes vaidades. E nem por isso eu sou um adulto frustrado, nem muito menos a minha irmã. Tivemos tudo, tivemos carinho, tivemos educação, tivemos exemplo dentro de casa e sabemos hoje, com o dinheiro que a gente ganha, dar valor. Esse é o principal. Isso as pessoas não se preocupam mais em deixar para os filhos. Quando a verdadeira preocupação com os filhos for o cuidado com eles e não esse o que eu tenho a oferecer para ele de conforto, aí sim as coisas vão começar a se organizar dentro da nossa cabeça. A gente vai precisar de menos perguntas desse tipo e de menos discernimento espiritual para que cada um se encontre. Uma dica básica que eu dou.
Comece a dar mais esmola para as pessoas na rua. Hoje, eu digo a vocês, eu tinha dificuldade de tirar uma moeda da minha carteira para dar para alguém que pedia dinheiro no sinal. Hoje, eu abro a minha carteira e eu faço questão de pegar uma nota. Eu não pego mais moeda para dar para ninguém. Isso é um exercício bobo, mas é uma renúncia que você faz. Se você não consegue dar 20 reais para o mendigo porque acha que ele vai gastar com cerveja, você não vai conseguir ter um filho a mais porque você vai achar que ele vai ser uma despesa. Né? Então, a gente precisa exercitar o nosso coração e viver uma vida espiritualmente mais elevada para que desse alto a gente consiga contemplar a vida humana da sua real dimensão e olhar para o céu, não olhar para baixo. Porque se a gente olha para baixo, a gente só vê preocupação, a gente só vê conta para pagar, a gente só vê calamidade, a gente tem medo de ter filho porque o mundo é cruel. Se a gente olha para o alto e vê a perspectiva da eternidade, a gente começa a ver que a melhor coisa que a gente pode fazer para esse mundo louco é deixar bons filhos para a humanidade. Construir uma sociedade diferente dentro de casa. E aí a coisa começa a mudar. A gente começa a trabalhar para que tudo isso seja possível e o filho venha. E não querer que o filho só venha quando o ambiente for o adequado. Porque nunca vai ser. Ou você acha que daqui 5 anos a nossa conjuntura política, financeira vai ser melhor? Não vai. Perfeito. Que aula, doutor Felipe. Que aula. Muito obrigada. Acho que essa primeira parte já foi assim para colocar o pé da mãe e do pai na realidade, né? Sim. O seu filho, ele não é um valor, né? Ele não tem um preço. Eu preciso de tanto dinheiro para ter um filho. Eu preciso ter tal coisa e tal coisa. Aí sim eu vou poder ter 1, 2, 3. Isso não acontece mesmo. E talvez nunca, se a gente for calcular, talvez nunca seja possível criar os filhos, né? Nós temos aqui 4 filhos. E se for colocar no papel, deixa eu calcular aqui, né? Esse é para o estudo, esse é para a saúde, esse é para não sei o quê, esse é para o passeio. Não tem. Não tem. Mas é isso que o senhor falou. Nós criamos esses filhos para algo muito maior. Vai muito além do que dessa vida pode oferecer, né? E essa mudança de perspectiva que faz os casais entenderem que, apesar de não haver muito materialmente, se a fé ela é sólida, nós poderemos criar estes filhos sendo bons homens, porque os bons homens não são feitos, né, de coisas materiais, eles são feitos de força, de fé, de virtude. É isso que eleva os nossos filhos. E eu fico vendo que essas perguntas, né? Agora eu posso, agora eu posso, agora eu posso, na verdade ela é um medo, né? Me diz, por favor, quando que eu vou poder parar de ter filho? Minha filha, né? Assim, não somos nós que decidimos. Não somos nós que decidimos. Pode ser que você tenha uns 10 filhos, pode ser que você não tenha nenhum. E aí que está a nossa fé de dizer, eu me casei muito consciente, né? De que os filhos são uma consequência do matrimônio. Mas que a vinda ou não, né? Se eles virão ou não, não cabe a mim. É a minha fidelidade a Deus que vai fazer com que eu saiba conviver com isso. Porque há mães que sofrem porque estão à espera do filho. Há mães que sofrem porque está vindo um filho atrás do outro. Então o problema não é ter ou não ter os filhos. O problema é a gente não ter a nossa fé muito firme. De que nós serviremos onde nós estivermos, que nós amaremos aquilo que o Senhor nos enviar. Então, relembrando um pouco assim, deixando mais clara a questão, né, meninas, de pode ou não pode. É preciso avaliar, cada casal precisa avaliar e se conhecer, como o doutor Felipe falou. Jamais eu poderei dizer, fulana, você pode agora, ou você não pode agora. Deixa eu ver quanto que você tem na conta e eu te aviso. Deixa eu falar com o seu marido e eu te dou uma direção. Eu não posso fazer isso, né? Porque cada casal é único e conhece suas circunstâncias. E eu vejo, né, doutor Felipe, que quando os casais crescem na fé, eles já não encontram mais um motivo para espaçar. Assim, não, eu vou ter que espaçar porque eu corro risco de morte. As pessoas às vezes me questionam isso, né? Que no meu último parto, eu tenho hemorragias, né, assim, que são graves, e eu falo, por que você não evita ter um filho? E se você morrer? Quando a gente está muito firme em Deus, fala, nem a morte, de verdade, nem a morte vai fazer com que eu deixe de gerar uma nova vida. Fala, se Deus envia, fala, não, eu não vou querer mais, eu vou evitar a qualquer custo, eu vou tirar esse bebê para que eu não morra. Não tem isso, né? A gente olha para santas mulheres, Santa Giana, ela foi imprudente? Fala, não, ela devia ter tratado logo da doença dela. Né? Assim, ela poderia ter vivido mais nessa terra.
Mas a preocupação não era viver mais nessa terra. A preocupação era viver bem, né? O momento que ela estava aqui, a cruz que foi entregue a ela para que ela pudesse adentrar o céu. Essa é a questão. Quando a gente olha para o filho e não consegue ver nele que é um caminho de santificação, a gente sempre vai ficar pensando: será que não é hora de parar? Será que não é hora de parar? Né? Ao É contrário, exatamente né? isso. Ao contrário, quando a gente está com medo de tudo, não, eu tô pensando mais é nas minhas contas, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso, né, deixar tudo organizado para que o outro filho venha, aí você vai ficar sempre sendo guiado por esse egoísmo, por esse medo, porque não vai dar mesmo, né? Não dá para colocar no papel. Doutor Felipe, as mulheres que recorrem, né, a essa ajuda, eu queria falar um pouco da perspectiva do homem, né? Eu trouxe a primeira vez, né, para falar sobre esse assunto, alguém que não é uma mulher, que não tem essa visão da mãe, né? E as mulheres têm dificuldade de entender também que o homem ele é mais racional, o peso do homem ele é diferente do nosso peso. Eu posso estar disposta, né, a me entregar num parto, mas às vezes o marido ele não está conseguindo lidar com o peso, né, essa visão de sustentar uma família. Então a gente precisa ajudar, né? Eu preciso ajudar meu marido a entender isso. Eu uso uma técnica, assim, que é do constranger pelo amor. Você olha para esse homem e diz: olha, eu sei que tá difícil, mas eu tô com você até o fim. Né? Eu sei que não tá dando muito bem, mas a gente vai dar um jeito, né? E a gente constrange esse homem pelo amor. Fala: eu vou dar minha vida pelos meus filhos, eu tô disposta a dar minha vida por você. Vamos junto, né? De trazê-lo para cá. Como que as mulheres podem adentrar o coração do homem para que ele seja mais dócil aos filhos, sabendo que ele tem essa cruz da situação financeira, de prover a família. Isso acaba sendo uma questão também muito complicada da vida conjugal, né? Você falou muito bem aí nessa complementação que você fez, de que o mais importante para guiar essa nossa perspectiva de ter ou não filhos, de ter quantos filhos ou não ter, enfim, é não necessariamente saber quantos você vai ter, mas dar um sentido ao próprio fato de ter filhos. Porque não adianta nada a gente ter uma família com 10 filhos, com uma, um ambiente financeiro saudável, em que os pais estejam constantemente reclamando da vida, reclamando dos filhos, se forçando a ter que cuidar desses filhos, né, extremamente ingratos com aquela fertilidade que tiveram. Então veja, não é uma questão de quantos você vai ter, mas do sentido que você vai dar aquilo. Não é uma questão de quero preparar o terreno para pensar em ter um filho, mas caramba, eu quero ter filhos e eu preciso que na minha família, ali na minha casa, tudo esteja preparado para quando esses filhos vierem. Né? É uma postura de disposição constante, de ânimo, de esperança, e não de pessimismo, de, de incerteza, né? De fé, como você falou. Acontece que para que exista uma sintonia muito boa dentro do casal, para que isso possa acontecer, primeiro de tudo, as mulheres precisam ter essa consciência e olhar para o homem com um olhar diferente daquele que elas têm por elas mesmas. Porque a cabeça do homem funciona dessa maneira muito mais prática. E é bom que funcione assim também até certo ponto. Porque dentro desse equilíbrio da vida conjugal, por assim dizer, nós não podemos esquecer dessa realidade, de que nós temos que sustentar os filhos que nós temos e isso, obviamente, faz parte de uma paternidade responsável, como se fala tanto dentro da igreja, para se defender também o uso dos métodos naturais. Só que é difícil, né, para a mulher, assim, talvez seja até mais fácil do que para o homem. Né? É difícil para o homem entrar nessa cabeça mais, um pouco, entre aspas, um pouco mais sensível e evoluída do que a mulher, mas a mulher talvez consiga imaginar a realidade mais rasa do homem. Esse movimento inverso, eu acho que é mais fácil. Então, muitas vezes, o que vai acontecer é que esse equilíbrio, quem vai dar o tom desse equilíbrio é a própria esposa, que vai conseguir conciliar ali de alguma forma com o seu marido esse exercício dessa confiança. O homem, muitas vezes, ele está envolto nessas questões práticas de conta para pagar, das dificuldades no trabalho, de como é que vai ser mais um filho, do berço, do quarto, que a casa não é confortável, e a escola, isso e aquilo. E muitas vezes
Não vai adiantar entrar numa postura de conflito e querer mostrar por argumentos lógicos que isso não é uma preocupação razoável. É importante que você dê ao homem esse senso de responsabilidade. Porque o homem que perde esse senso de responsabilidade, muitas vezes ele perde a sua própria personalidade, né? Esse instinto de proteger, de prover, ele é importante para a construção da masculinidade. Você vê que hoje tem muitos homens, muitas mulheres que reclamam que praticamente se sentem cuidando dos seus maridos dentro de casa, como se fossem mães dos seus filhos. Né? Não é incomum eu receber caixinhas de perguntas lá na página. Meu marido joga videogame o dia inteiro. E assim, nós estamos falando de pessoas de 20, 30, 40 anos. Pelo amor de Deus. Pessoas que abdicaram de uma vida real e passam o dia inteiro de frente para um videogame, de frente para uma televisão. Isso é um homem que perdeu o tesão pela vida de ser o provedor e passou a ser mais uma criança dentro de casa a ser cuidada por essa mulher. Né? Então a gente não pode tirar dele essa vontade de prover. O que a gente precisa fazer com o homem dentro da nossa casa, o que a mulher precisa fazer com o homem dentro da casa, é de fato dar a ele essa visão sobrenatural para aquilo que ele faz. Que a vida dele não é simplesmente pagar as contas, mas é prover uma segurança também emocional, uma estrutura familiar que possa fazer com que o amor floresça ali dentro, né? De uma maneira fértil. E isso em todos os sentidos. Então, muitas vezes, essa mulher vai trazer esse homem para a realidade e para que ele entenda que ele não precisa se preocupar tanto com essas questões financeiras propriamente, mas em criar um ambiente de segurança na família, quando ela simplesmente demandar dele essa cumplicidade. Né? Muitas vezes a mulher assume uma postura de conflito dentro de casa, quando na verdade a postura do tá tudo bem, estou aqui com você, as dificuldades vão vir sempre, mas vai dar certo. Eu digo a vocês que essa experiência eu trago da minha casa. Eu sou o protótipo ali, o arquétipo, perdão, do melancólico. Então, essas questões cotidianas sob controle, elas são o meu alimento diário. Né? E quando alguma coisa sai do previsto, de fato, eu perco totalmente a minha estabilidade emocional. Claro que eu não me conformo com esse meu temperamento. Eu entendo que a minha mente muitas vezes funciona assim, mas que eu preciso me refugiar, né, com alguém que me dê essa tranquilidade, que seja para mim esse porto seguro, para que quando eu chegar com essa instabilidade, eu tenha alguém que consegue enxergar além e me mostrar que certas coisas têm mais valor do que propriamente a preocupação com as contas para pagar no final do mês. E que nós não estamos vivendo em função disso. Apesar disso ser importante. Não é o objetivo de uma vida em família ter uma conta, todas as suas contas pagas no final do mês. Isso faz parte? Sim, mas eventualmente quando não for possível e estiver no negativo no banco, não significa que aquela família acabou. Significa que todo mundo vai trabalhar junto para economizar, todo mundo vai trabalhar junto para enxergar novas perspectivas de arrecadar renda, de reajustar a família, e se mudar para um outro lugar, de assumir uma rotina de vida mais barata, não sei. Mas de entender que não é o fim do mundo. Passar por uma instabilidade financeira, passar por uma dificuldade no emprego, passar por um imprevisto dentro de casa, que vai precisar de uma obra, vai ter que fazer um empréstimo, beleza. Vamos ver aqui onde a gente pode economizar, e aí a gente depois, esse dinheiro da economia vai ser para pagar o empréstimo, ou a gente segura esse empréstimo até um determinado tempo, depois vai entrar o 13º, ou vai entrar aquele outro dinheiro que a gente estava esperando daquela outra coisa, ou a gente vai vender o carro. Não interessa. Mas o que a mulher precisa entender é que essas preocupações práticas do homem, elas não são bobagem, mas elas precisam ter significado. E muitas vezes a mulher é que vai trazer o homem para esse campo do significado, do sentido maior de estar fazendo aquilo tudo. Que não é pagar conta para que as finanças estejam organizadas, mas para que a família esteja protegida. E não adianta se ficar obcecado por pagar as contas enquanto existe uma fragilidade emocional dentro da casa, porque o homem está totalmente desequilibrado e desesperado. Então, muitas vezes é preciso renunciar desse certo controle total sobre tudo, para que a gente possa viver uma vida familiar ali que se prove nas dificuldades mesmo e que vai superar, né? Vai superar.
né? Ninguém nunca viu uma família aí sendo jogada para debaixo da ponte, que passou por uma instabilidade financeira pontual. Então, a gente sempre vai conseguir dar um jeito, né? É claro que pode não ser fácil, pode exigir um monte de renúncias, mas eu vejo da minha perspectiva própria, né? De que todas as vezes em que eu me envolvi demais com os meus problemas e perdi a compreensão de que aqueles problemas têm uma solução simples, que é simplesmente colocá-los no seu devido lugar. Eles não deixam de existir, mas eles simplesmente vão conseguir ser controlados no devido tempo, vivendo um dia após o outro, trabalhando mais, economizando mais e se dedicando de verdade a fortalecer o seu espírito com as coisas que realmente importam. Encontrar um abrigo dentro da sua casa. Olhar para os filhos e saber que você não vai ser menos pai ou menos mãe se em algum momento você não tiver as melhores coisas do mundo para dar para eles, as coisas de marca, as coisas do ano, e que eles vão demandar de você muito mais o afeto, o carinho, o cuidado, a educação, do que qualquer outra coisa, né? É uma postura muito cruel quando a gente olha para uma família pobre e acha que ali não existe felicidade, que ali não existe realização, que ali não existem sonhos, que ali não existam aspirações mais elevadas. É uma postura realmente mesquinha, não conseguir enxergar alegria e realização na simplicidade, né? Uhum. Então, muitas vezes, uma família vai ficar muito feliz e plena numa casa que esteja minimamente arrumada. Ela não precisa ser luxuosa, ela não precisa ter um projeto de arquitetura assinado por nenhum designer famoso, um arquiteto famoso. Basicamente, essa casa precisa ser aconchegante, ela precisa ser reconfortante, ela precisa ser segura e ela precisa ser arrumada. Então, a gente às vezes se consome por umas certas bobagens e que, na grande maioria das vezes, quem vai trazer essa realidade para o homem é a mulher. Porque o homem vai se consumindo por esse mundo da competição e dos aspectos financeiros e ele perde o sentido de que, na verdade, são essas coisas simples que dão sentido a essas coisas materiais, né? E acho que é por esse caminho que a mulher precisa caminhar, dizendo experiência própria. Porque a gente esquece, pensa no marido assim, nossa, o marido é muito insensível, né? Ele não entende quanto que eu amo esses filhos. Não, não é bem por aí, né? Realmente, às vezes, a mulher também assume uma postura, né, doutor Felipe, assim, de que eu quero os meus filhos, mas eu só reclamo deles o tempo todo, eu tô sempre desleixada, tô sempre reclamando. Então o marido olha para aquilo e fala, se vier mais um, né, aí que eu vou ficar mais de lado ainda, aí que eu vou ficar mais escanteado, aí que essa Sim, mulher vai ficar surtada de vez, né? Então, a mulher, ela tem esse poder, né, de chegar até o homem, né, e mostrar para ele assim que a vida tem um sentido que é além dessa. Nós temos essa capacidade, né? Basta que também assumamos esse papel com alegria, porque às vezes falta alegria em nós. Amamos os filhos, né? Mas não transparecemos essa alegria, né? sim. As crianças começam a gritar, a gente perde o controle de tudo, e o marido ele olha para isso, e como ele é racional, ele fala: não podemos ter mais, né? Não vai dar. Não vou aguentar, nem eu vou aguentar essa mulher, nem essa mulher vai aguentar mais os filhos, né? Então, de fato, nós podemos fazer com que o olhar do homem transcenda. E o homem que encontra alegria dentro da casa dele, né? Quando ele sai para trabalhar e ele pensa nessa mulher, falando, quando eu voltar, ela vai estar me esperando. Os meus filhos vão vir correndo até mim. A preocupação dele já não vai ser mais em pagar as contas, mas em poder ser um bom homem para aquela família. Aí a mulher adentra. Aí ela chega com o coração dela, aquele coração de mulher que é capaz de envolver e vai falar, olha, tá vendo o que é mais importante? São as vidas que Sim. estão vindo, né? E eu estou com você, nós vamos até o fim. Eu, eu posso, assim, testemunhar, eu já falei disso muitas vezes, né? Que o meu marido, no começo do casamento, era muito difícil a situação financeira. Mas nós tínhamos uma prioridade, que era amar um ao outro incondicionalmente. Então, conforme os filhos vieram, foi ficando um tanto mais difícil, mas também foi ficando mais forte, né? O Uhum. amor, ele foi amadurecendo, e de repente veio um, veio outro, de repente a casa estava cheia, e hoje a gente olha e fala, não, a gente antecipava desgraças que não vieram. Muito pelo contrário. Vieram graças, vieram alegrias. Porque quando a gente teve a nossa primeira filha, né, doutor Felipe, assim, a situação financeira era muito ruim, não era propícia. Mas foi assim, né, como você já disse, foi um passo de cada vez.
E as coisas melhoraram. A gente não pode pensar assim, a vida tá difícil agora, então se eu tiver 10 vai ser muito pior. Não, quando a gente tem os filhos, a gente fica mais rico, né? Essa é uma frase que a gente viu há um tempo atrás. Como assim fica mais rico se o filho dá mais despesa? Porque nós somos obrigados a amadurecer, obrigados a crescer. E a gente é obrigado a procurar, né, meios, não importa o que aconteça. Existe um filho nascendo, então eu vou dar um jeito, eu vou procurar mais, eu vou trabalhar mais, e o homem se encontra nisso também, né? Ele tem um sentido pelo qual lutar. Ele vai sair todos os dias e vai encontrar o significado da vida dele. Não é trabalhar para trabalhar. Não é por isso que eu vou voltar pro videogame, porque eu preciso buscar uma alegria no videogame, né? Não, a alegria está na família. E, assim, a questão de receber os filhos, né? Sempre tem que ter uma alegria. Sempre. O problema é esse, né? Perdeu-se isso. Quando fala que tá grávida, primeiro vem o medo, primeiro vem a conta na cabeça, primeiro vem, nossa, e agora como é que as pessoas vão olhar pra mim, como é que as pessoas vão me tratar? Não importa como as pessoas vão tratar, como as pessoas vão te olhar. O que importa é o que você e seu marido estão dispostos a dar, não é verdade? E me fizeram uma pergunta e eu gostaria muito de que você pudesse responder a respeito do aborto, né? O aborto que ocorre espontaneamente. Sim, Uhum. eu falo, gente, eu confio muito que Deus não erra, mas as pessoas precisam se sentir mais acolhidas com alguém que entende mais do assunto do que eu. Quando que a gente pode retomar, né, assim, a nossa relação, esperando uma nova vida após um aborto? Uma coisa assim que não seja prejudicial à mulher nem ao bebê. Existe um tempo ou não? É. Só antes da gente entrar nesse tema, uma coisa muito interessante que você falou, que é esse buscar um sentido de voltar para casa. Isso tem um valor surreal. A gente hoje vive uma realidade em que a maioria dos casais, os dois trabalham fora de casa. E que muitas vezes, se a mulher está dentro de casa, ela também está trabalhando, né? Sim. Em alguma das funções. Seja na educação dos filhos, ela está trabalhando na administração da casa, ou ela está trabalhando como autônoma dentro de casa para complementar a renda. Então, alguma coisa que na grande maioria das vezes essa mulher está fazendo. E nós não estamos falando aqui de uma mulher, entre aspas, presa ao lar, do mundo ideal, como se nós fôssemos aquelas pessoas que idealizam, né, algum modelo de família adequado. Claro que nós temos o nosso modelo de família adequado, mas ele não é condicionado a um lugar específico para homem e mulher, mas uma posição na família específica. Porque independente se a mulher trabalha fora de casa, assim como o marido, ela tem todo o direito de se preocupar também com as questões financeiras, de se preocupar com as questões práticas, mas nós estamos falando de comportamento na vida conjugal, de ser esse Uhum. acolhimento. Porque a mulher consegue transcender muito mais nisso muito mais facilmente e olhar todo esse sentido. E você disse muito bem, não tem nada pior do que um casal católico falando de abertura à vida para as pessoas que quando sai em conjunto com os filhos em qualquer evento social estão o tempo inteiro bufando, gritando com os filhos, espraguejando os filhos, espraguejando a família e falando mal da esposa, falando mal da esposa para os amigos e falando mal do esposo para os amigos. Que testemunho é esse que a gente tem dado sobre a beleza de ser aberto à vida? Se a gente sabe muito bem o discurso, a gente sabe muito bem o que está escrito, mas quando a gente sai de casa, é um reclamando do outro, é um brigando com o outro, é um empurrando a função de educação do filho para o outro, do cuidado. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas vejam o ambiente familiar como um ambiente que vale a pena ser cultivado, que vale a pena ser fértil, e não um ambiente que precisa ser controlado. Então, isso precisa ser muito bem pontuado. Eu digo para vocês com toda a vergonha do mundo, mas sem nenhum pudor, que a Maria Alice, nossa filha de 1 ano e 6 meses agora, ela veio na nossa vida no momento em que financeiramente as coisas estavam mais instáveis. A Camila tinha acabado de perder o plano de saúde, porque pediu demissão da empresa sem saber que estava grávida. Eu tinha parado de receber dos meus empregos da prefeitura, que era a maior parte da minha renda, por causa dessa crise política absurda que a gente vive no Rio de Janeiro. E extremamente com medo, porque aí, às vezes, ignorância é uma bênção, né? Um obstetra que sabe que muitas vezes vai ter que depender do SUS aqui, sabe as condições em que o SUS está muitas vezes aqui no Rio de Janeiro, a gente já fica com o pé atrás, já começa a imaginar mil coisas. E aí eu comecei nessa mesquinharia de pensar que, meu Deus do céu, esse não era o momento para eu ser pai, e inconformado com a minha Uhum. paternidade,
E hoje só me cabe a vergonha de não ter aproveitado a minha paternidade desde o início, ter demorado aí, ter tido um delay de algumas semanas até entender a riqueza do que estava acontecendo na minha vida. E digo para vocês, os frutos dessa provação que a minha família viveu nesse momento, os frutos espirituais dessa provação e desse arrependimento vergonhoso que eu tive, eu estou colhendo até hoje. E se eu tivesse tido a minha filha dentro do planejamento, no melhor momento financeiro da minha casa, hoje eu não seria metade do homem que eu sou. Eu digo a vocês que em 1 ano e 6 meses de provação eu amadureci 20 anos. E os outros 9 anos de vida era o que eu tinha amadurecido até então. E o que eu achava que eu era um homem preparado. Eu só tinha 9 anos de amadurecimento. Esses outros 20 anos de amadurecimento vieram nesses últimos 1 ano e 6 meses da minha filha, em que eu percebi o quanto é importante não ter o controle de tudo e estar sempre preparado para a vida, tendo com quem contar. E isso é a beleza da vida conjugal. Não reclamar da esposa para as pessoas, tá sempre elogiando a minha esposa e a atenção e os progressos que ela tem dentro de casa e com a educação da filha e o esforço dela e no trabalho que ela tem hoje, que ela trabalha dentro de casa, mas trabalha também, né? De nunca, jamais reclamar do cuidado com a minha filha, do trabalho que a minha filha dá. A gente, até para reclamar aqui em casa, a gente faz de uma maneira divertida, né? De não dormir, da dificuldade com os gases, da dificuldade com o sono, da dificuldade porque ela tinha refluxo, da dificuldade porque ela cagava muito, etc, etc. Então, assim, tudo isso, até para você reclamar, você tem que reclamar com alegria. Porque essa é a verdadeira transformação que a gente pode fazer dentro da nossa casa, né? Mas, enfim, voltando à pergunta, que daqui a pouco o tempo acaba, essa questão da recuperação, né, após um abortamento, uma questão muito prática, obviamente, e direta, a gente tem que entender que não existe nada na literatura médica que fale para nós assim um tempo seguro entre um abortamento e uma gestação, né? O que acontece, na verdade, é que a gente supõe que a gente precisa renovar aquele endométrio de alguma forma depois de um abortamento para que ali esteja um ambiente mais organizado para o embrião se fixar. Mas isso é uma coisa que a gente tira da cabeça, né? Então a gente geralmente fala 2 meses, ou fala acho que era 2 menstruações, para a gente pensar no endométrio que vai se renovar, né? Mas isso é dentro do campo da suposição. Para os casais que vivem o método natural, que precisam, né, se organizar dentro desse pensamento, se quiserem assumir esse intervalo de confiança ali, essa margem de confiança, eu acho que vale a pena nesse sentido, né? Mas também sabendo que não é nada muito grave se você engravidar emendado de um abortamento ali. Ai, meu Deus, engravidei por acidente, entre aspas, né? Logo depois de um abortamento e não me recuperei o suficiente. Não existe nada comprovado de que isso vai ser um problema para você. Então não se desesperem e saibam que esses 2 meses são uma margem de segurança. Não é nada, meu Deus, se você engravidar com menos de 2 meses, você vai abortar de novo, ou seu bebê vai nascer com uma malformação. Não tem isso. Obrigada. Pronto, tá respondido, né? Assim, para acalentar o coração. Porque, assim, a gente crê muito. Não, Deus não erra, Deus não erra. Mas a gente fala, mas e se? A gente, né? Pode ficar tranquilo, né, doutor Felipe? Se vier, Pode. não... É diferente, por exemplo, para as cesarianas. É o que eu recomendo muito para as famílias que estão dispostas a ter muitos filhos, né? E isso é um aconselhamento muito importante que eu dou para as pacientes. Se você quer ter muitos filhos, se você não se propõe um limite, que bonito isso, mas uma coisa que pode te ajudar é investir muito no parto normal, porque entre as cesarianas existe um intervalo de confiança, ali, de uma margem de segurança, né? Óbvio que também não será o fim do mundo se engravidar com menos, mas aumenta o risco do útero romper, por exemplo. Então, o intervalo entre um parto por cesariana e o próximo, o ideal é que esses partos tenham um intervalo de 1 ano e meio. Né? O que significa que, basicamente, você pode engravidar depois de 9 meses, né, do parto. Então, para os casais que também vivem abertos à vida nesse sentido, depois do parto normal, é ruim emendar uma gestação na outra do ponto de vista biológico? Pode aumentar o risco de algumas coisas acontecerem na gestação, mas também nada muito, muito contundente. Não precisa se desesperar com isso. Agora, para a cesariana existe essa preocupação maior. Certo, perfeito.
Tinha muita coisa para falar, mas não vai dar tempo, né? É uma pena. Mas eu Eu creio tenho que essa o principal. dificuldade de ficar quieto. Não, foi ótimo, foi um prazer ficar ouvindo. Tenho certeza que todo mundo ficou quietinho lá ouvindo e adquiri muito conhecimento. Sabe, porque eu, como mulher, falando para outras mulheres é uma coisa, agora vem um homem falar é outra coisa, sabe? Porque santo de casa não faz milagre, né? O marido fala para a mulher: olha, eu tô preocupado, você precisa dar uma força. A mulher fala: ah, você tá com frescura. Mas quando alguém fala de fora, ah, então tá, acho que o meu marido realmente ele precisa de uma força minha, né? Então foi muito, muito bom. Muito obrigada, né? Que foi uma alegria poder Imagina. recebê-lo aqui. Quer deixar uma mensagem final para essas mulheres que estão aqui? A minha mensagem final é só de agradecimento sempre por esse caminho lindo que essas mulheres têm criado até aqui e deixar uma mensagem de realmente de ânimo, de que não Uhum. desistam de verdade. Existe uma beleza ali subestimada muitas vezes hoje dentro dessa vida conjugal, dentro da vida familiar, que não pode ficar embaixo do tapete, né? Não pode ficar embaixo da cama, ser escondida. Essa luz precisa de fato brilhar para toda a sociedade. Nós precisamos reinventar a nossa maneira de olhar para a vida humana, nós precisamos resgatar valores, realmente vencer essa sociedade cruel que tem se desenhado nas últimas décadas, e isso não virá de outra forma que não fortalecendo as nossas famílias. Se vocês querem mudar o mundo, esqueçam política. Esqueçam política. Transformem a educação dos filhos de vocês, cuidem da casa de vocês, valorizem a família de vocês acima de tudo, trabalhem a espiritualidade da família de vocês acima de tudo, para que vocês não se deixem levar, não sejam vencidos por esse mundo perverso que aí já está desenhado. A nossa batalha não é contra os homens. E a gente precisa estar com o coração muito preparado para que a gente possa viver essa verdadeira batalha espiritual que a sociedade nos chama a viver hoje. Então, perseverem e trabalhem, lutem todos os dias para salvar as famílias e lutem pela educação dos filhos de vocês e não deixem que o mundo faça isso por vocês, porque nós estamos pagando hoje o preço de termos direcionado a educação dos filhos de algumas gerações atrás para a sociedade e não para a família. E essas pessoas cruéis que estão em evidência na nossa sociedade hoje são os filhos dessa sociedade omissa de algumas décadas atrás. Então Uhum. aproveitem a página da Cássia, por exemplo, que fala muito sobre isso, para que vocês assumam e se empoderem de verdade naquilo que vocês realmente podem fazer para transformar a sociedade, que é criando os seus filhos com amor e com o exemplo de Cristo. Se vocês não fizerem isso, as nossas próximas gerações se perderão ainda mais. Perfeito, muito obrigada. Assino embaixo. Tem homem assistindo aqui também. Devem ser, né? Os homens que vieram lá do Dr. Felipe. Então, sintam-se acalentados também. Agora, a mulher, né, vai poder ajudar vocês de uma maneira mais eficaz e melhor. Então, tenha uma boa noite, Dr. Felipe. Né? Aproveita o seu pacotinho Vocês aí, que eu vou também. cuidar do meu aqui, que já está muito revoltado. Tá? Foi um prazer. Tenha uma boa noite. Muito, muito Boa obrigada. noite, querido. E Fiquem com assim Deus. que possível, eu quero de novo aqui. Estou à disposição. Tá bom, muito, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Pessoal, deixa eu só fazer os últimos avisos, porque tem neném bravo aqui. As lives estão salvas, gente, não estou sumindo, tá? Tinha muita coisa a se dizer, mas infelizmente o tempo passa rápido. E eu não poderia ficar aqui mesmo, vocês estão vendo, né? Então me encontre lá no Telegram, a gente vai falar um pouquinho lá no chat, tá? Todas as lives estão salvas lá. Espero que tenha sido proveitoso. Já manda para as amigas e amanhã eu espero vocês aqui no mesmo horário, tá bom? Tchau, tchau.